Olá! Esse é um vídeo para finalmente te explicar como fazer uma manova no SPSS. No exemplo desse vídeo, eu vou te ensinar como fazer uma manova utilizando uma única variável independente, mas eu vou gravar também vídeos ensinando manova com mais variáveis independentes. Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco longo e vai ter que ser dividido em duas partes, mas eu quero conseguir explicar para você de forma bem detalhada o que é a manova. Então, antes da gente ir de fato para a explicação, é importante deixar bem claro o que é a manova e em quais situações ela é utilizada. Então, a manova, ela é uma extensão da ANOVA univariada que a gente está mais acostumado a usar. A questão é que a ANOVA univariada, ela permite o uso de uma única variável dependente. Então, a fórmula da ANOVA permite a inclusão de uma única variável dependente, ainda que ela permita múltiplas variáveis independentes. A MANOVA, que é a ANOVA multivariada, ela vem exatamente para resolver, para solucionar essa limitação. Então, a MANOVA é uma extensão da ANOVA que permite múltiplas variáveis dependentes. Então, eu vou te explicar como fazê-la no SPSS, principalmente como testar todos os pressupostos da manova. Vamos lá? Bom, então o que a gente vai aprender nesse vídeo? Nesse vídeo eu vou te explicar como verificar a normalidade dos dados. A manova tem como pressuposto que os dados apresentem uma normalidade multivariada, o que não dá para testar diretamente no SPSS, mas aí vamos ter uma discussão sobre isso. Vou te explicar também como verificar a homogeneidade das matrizes covariâncias-variâncias entre os grupos. A gente faz isso usando o teste M de Box. Vou te explicar também como verificar se existem outliers multivariados e a gente faz isso pelo cálculo da distância de Mahalanobis. Vou te explicar então como obter essa distância e qual é o valor crítico que a gente usa para comparar, para verificar se de fato aquele valor é ou não é um outlier. Vou te explicar também como verificar se existe multicolinearidade, uma vez que a ausência de multicolinearidade é um pressuposto da manova. Vou te explicar também como verificar se existe linearidade entre os pares de observações. Então, as variáveis dependentes precisam apresentar uma relação aproximadamente linear em todos os níveis das variáveis independentes. Vou te explicar como checar isso. E no final, a gente vai fazer, interpretar e descrever uma manova. Antes da gente ir para o SPSS, eu quero te explicar um pouco qual é a lógica por trás da manova e qual seria a vantagem que ela tem para te oferecer em relação à nova univariada. Para fazer isso, eu vou usar esse exemplo, que não fui eu que criei, eu estou usando aqui o exemplo e o banco de dados, que foi criado pelo Jim Frost e foi disponibilizado no blog dele, nesse artigo aí. Se você fala inglês, esse é um blog super legal, ele sempre traz temas bem interessantes, com uma discussão super pé no chão, dá super para entender. Então, nesse exemplo do blog do Jim, a gente tem uma situação que foram desenvolvidos 3 métodos diferentes de ensino. E aí, ao final, se analisou, se coletou as informações de notas de prova dos alunos submetidos a esses 3 métodos, e um score de satisfação dos alunos com a aula, também alunos submetidos a esses 3 métodos. E aí a pergunta por trás disso será que algum dos métodos é melhor que outro? Então, será que, por exemplo, o método 1 é melhor e faz o aluno ter um desempenho superior na prova? Ou será que o método 2 deixa o aluno mais feliz, o score de satisfação dele é diferente? Então, a pergunta por trás disso é essa. Treinando para a gente treinar também a interpretação, veja que tanto a prova quanto o score de satisfação, eles são variáveis dependentes e são variáveis dependentes contínuas. Por outro lado, o método ele é uma variável independente e eu tenho aí 3 opções de métodos. O método 1, método 2, método 3. Repare que por mais que eu tenha usado um número para representar,
O método é, na verdade, uma variável independente categórica. Então, ou a pessoa foi submetida ao método 1, ou ao método 2, ou ao método 3, mas esse número não significa muita coisa, certo? Não quer dizer que a pessoa submetida ao método 2 foi submetida ao dobro do método 1, certo? A gente está usando aí só para representar, para nomear o método, mas é uma variável independente categórica. Numa situação que eu tenho variável dependente contínua e variável independente categórica com mais de 2 grupos, eu pensaria em utilizar a ANOVA, certo? Lembrando que quando eu tenho só 2 grupos, eu posso utilizar o teste T, mas se eu tenho mais de 2 grupos, já não posso, eu tenho que utilizar a ANOVA. Então, esse seria um caso que eu poderia utilizar a ANOVA univariada. Se eu for utilizar a nova univariada, o único problema é que eu tenho que fazer um modelo usando a prova como variável dependente e outro modelo separado usando a satisfação do aluno como variável dependente. Ok, tudo bem. Vamos ver como que isso ficaria. Para a gente ter uma ideia da comparação entre grupos para cada uma das variáveis dependentes, vou mostrar aqui um gráfico de dispersão. Então, veja que o primeiro gráfico está me mostrando a relação entre a prova e o método. Olhando aqui as notas das provas e os 3 métodos, me parece que não existe diferença entre os 3 métodos. Nenhum dos métodos levou a um desempenho superior ou inferior na prova. Então, aqui provavelmente uma nova univariada não ia detectar nenhum efeito. Para satisfação, a gente tem esse mesmo padrão. Então, se a gente olhar os 3 grupos, os grupos expostos aos 3 diferentes métodos, veja que os pontos se cruzam, então parece não existir uma diferença entre os grupos. E de fato, se você aplicar uma ANOVA univariada à prova ou à satisfação, a gente vai ter ANOVAs não significantes, não existem diferenças entre esses grupos. Só que o que a gente está fazendo até aqui é pensar de forma univariada, pensar no score da prova separadamente do score de satisfação. O que a MANOVA permite é a gente pensar um passo além. Então, além de pensar se existe efeito do método sobre a nota da prova e se existe efeito do método sobre a satisfação, a gente consegue analisar se existe efeito do método sobre a combinação dessas coisas, sobre essas duas variáveis dependentes sendo analisadas de forma simultânea. Então, será que existe efeito do método sobre a prova e sobre a satisfação sendo consideradas em conjunto? Para enxergar isso, a gente consegue fazer um gráfico de dispersão. Como a gente só tem 2 variáveis dependentes, dá para enxergar isso num plano. Então, o que a gente teria seria o seguinte. Se eu colocasse essas 2 informações num gráfico de dispersão, eu ficaria com esse gráfico. Então, veja que eu tenho prova no eixo Y, satisfação no eixo X, e eu tenho aí uma nuvem de pontos que parece seguir uma tendência linear, né? Então, eu consigo imaginar uma reta passando por esses pontos. Outra coisa que eu quero que você note é que eu colori esses pontos de acordo com o método. Então, o método 3 é vermelho, o 2 é verde e o 1 é azul. Quando a gente colore esses pontos, dá para perceber uma coisa, que é os pontos do método 3 parecem ficar acima dos pontos do método 2 e do método 1. Isso me sugere que, por mais que o efeito do método não tenha aparecido quando eu olhei para as variáveis separadamente, quando eu olho para as 2 variáveis simultaneamente, prova e satisfação, o efeito do método parece surgir. O jeito de testar isso é fazendo uma análise multivariada, e é aí que a MANOVA se encaixa. Então, a MANOVA permitiria testar se existe efeito do método de ensino sobre as variáveis prova e satisfação ao mesmo tempo, simultaneamente. Vou te dar um outro exemplo, que é um exemplo pessoal, só porque eu acho que talvez isso te ajude a enxergar onde a MANOVA pode se encaixar na sua pesquisa. No laboratório que eu fiz meu mestrado e doutorado, a gente faz análises comportamentais em modelos animais. E aí a gente tem várias informações de comportamento. Então, a gente tem, por exemplo, atividade locomotora, comportamento social, resposta a testes de cognição e memória.
E a gente levantou uma hipótese que era: será que existe relação entre esses comportamentos e marcadores neuroquímicos, mais especificamente a concentração de monoaminas em várias regiões cerebrais? E quando a gente submeteu esses dados à análise, a gente não tinha relação entre a concentração de monoaminas e as avaliações comportamentais. Só que a gente não observou essa relação quando a gente olhou os dados separadamente. Mas quando a gente fez uma análise multivariada, considerando todos os comportamentos ao mesmo tempo, ou seja, considerando um perfil comportamental completo, a gente viu essa relação. Então, isso é para te dizer que às vezes a gente está tão treinado a pensar de forma univariada que a gente esquece que é possível pensar de forma multivariada e que, dependendo da pergunta, faz mais sentido pensar de forma multivariada. Então, essa é a vantagem da MANOVA em relação à ANOVA. Ela permite olhar para os dados de forma multivariada e ela pode ser uma ferramenta com maior poder para detectar alguns efeitos. Além disso, como a gente faz um único teste ao invés de fazer várias ANOVAs univariadas, isso diminui a chance de cometer erros do tipo 1, porque o uso repetido de testes estatísticos aumenta essa chance de erro. Então, depois de todo esse preâmbulo, vamos para o nosso exemplo. Então, para o exemplo que a gente vai fazer nessa aula, a gente vai usar um banco de dados, que é o banco de dados 6, que contém informações de 48 indivíduos divididos em 3 grupos. Um grupo que não consumiu álcool, um que consumiu 2 canecas e um grupo que consumiu 4 canecas. Os indivíduos então foram submetidos a um teste de memória e o banco traz o score nesse teste e a latência para responder as questões. E o que eu quero é que a gente verifique aqui se existe efeito do consumo de álcool sobre a memória e sobre a latência através de uma análise multivariada. Então, a gente vai verificar o efeito do consumo de álcool sobre essas duas variáveis simultaneamente. E no final, a gente vai descrever esses resultados de forma apropriada. Bom, então esse é o banco de dados. Eu tenho aqui informações de gênero, consumo de álcool, o score de memória e a latência para responder as perguntas. Antes da gente partir para o teste, a gente tem que fazer a checagem dos pressupostos. Vou aproveitar aqui para puxar um pouco a orelha, porque eu sei que muitos de vocês pulam direto para o teste. Isso é um problema. Não dá para ignorar os pressupostos. Os pressupostos são para checar se os dados se adequam àquele modelo. Caso os dados não se adequem, o modelo estatístico ele não vai mais ser válido, as conclusões tiradas a partir dele não vão ser válidas. Então é muito grave a gente simplesmente ignorar os pressupostos, tem que olhar assim. A MANOVA tem vários. Um deles é que os dados apresentem normalidade multivariada. Multivariada, então, eu estou considerando uma normalidade pensando em todas as variáveis dependentes simultaneamente. E aí a gente tem um problema. O problema é que o SPSS não permite testar normalidade multivariada. Essa é uma limitação que o R, por exemplo, já não tem. O que a gente vai fazer, então, é testar mesmo a normalidade univariada, porque supostamente, em tese, quando a gente tem normalidade nas variáveis separadamente, a gente vai observar essa normalidade multivariada. Mas há várias ressalvas a essa conclusão, então existem algumas críticas a essa estratégia. Mas, considerando as nossas ferramentas, é o que dá para fazer. Outra coisa, ainda mais considerando que a gente não vai conseguir testar a normalidade multivariada, é que a gente vai testar se existem outliers multivariados. Então, eu vou explicar isso melhor já já. Então, antes de tudo, vamos testar a normalidade univariada do jeito que a gente já está acostumado a testar. Vem analisar estatísticas descritivas, explorar, e vou colocar aqui que a lista de variáveis dependentes inclui memória e latência, e que o fator, nesse caso, é o consumo de álcool. Para que o SPSS libere o teste de normalidade, vou pedir aqui diagrama de normalidade com testes. Vou inclusive excluir aqui o caule folha, porque eu não vou usar, e vou clicar em OK. Esse explorar libera várias tabelas, eu vou deletar tudo com exceção da minha tabela de teste de normalidade. Então veja que eu tenho aqui o teste de Shapiro-Wilk verificando a normalidade para cada uma
das categorias do consumo de álcool. Então, veja que para a memória, todos os P são maiores que 0,05, portanto, eu vou considerar que todos os grupos apresentam distribuição normal. Para a latência, isso já não é 100% verdade. Então, por mais que eu tenha aqui os grupos 2 canecas e 4 canecas com P maior que 0,05 e, portanto, posso considerar que a distribuição é normal, quando a gente olha aqui para o grupo nenhum, P é menor que 0,05. Portanto, aí já não dá para considerar que a distribuição é normal. Então, a gente não vai considerar que esse pressuposto foi atendido. Vamos ter que ficar com o pé atrás com relação a ele. Ah, isso significa que eu não posso fazer a manova? Não. Significa que a gente vai usar uma manova mais robusta. Vou explicar isso melhor para você quando for o momento. O segundo pressuposto é também não muito simples de analisar, que é procurar se existem outliers multivariados. Quando a gente estava pensando em outlier univariado, dava para pedir ali na aba do explorar um box plot e aí já dá para a gente ver se tem outlier. Quando a gente pensa em outlier multivariado, a coisa fica um pouco mais complexa. Para avaliá-lo, a gente vai usar uma distância que é a distância de Mahalanobis. Para pedir a distância de Mahalanobis, a gente tem que vir aqui na aba de regressão e vou escolher aqui regressão linear. Aqui a gente vai montar essa regressão de um jeito bem diferente, não importa, porque não vai fazer sentido como modelo de regressão. A gente está montando mesmo para verificar esse pressuposto, para pedir a distância. Então, eu vou clicar aqui que memória e latência, eu vou colocá-las aqui na parte de variável independente. Então, as minhas variáveis dependentes vão aqui para a caixa de independente. E na caixa de variável dependente, a gente coloca qualquer coisa, tá? Vou colocar aqui o consumo de álcool, não importa. Você coloca aqui qualquer variável, é só para o programa rodar. Pode parecer uma instrução muito estranha, mas é isso mesmo, tá? Inclusive o site da IBM sugere isso. E aí, para pedir a distância de Mahalanobis, a gente vem aqui em salvar e clica aqui distância Mahalanobis. Vou clicar aqui em continuar, ok. Isso vai liberar várias tabelas que são do modelo de regressão, inclusive nem vão fazer muito sentido, porque eu tentei criar uma regressão com uma variável dependente categórica, né? Mas o que vai acontecer é que ele vai liberar essa tabela que faz uma análise de resíduo, por ela a gente já consegue dar uma analisada, mas ele vai também salvar no banco de dados a distância de Mahalanobis para todas as variáveis, para todos os casos, todos os sujeitos. Então, vou apagar tudo com exceção dessa última tabela. E aí, o que eu quero que a gente veja é que aqui nessa última tabela, eu tenho aqui, ó, Mahal Distance, é a distância de Mahalanobis. E ele me diz que a menor distância foi 0,026 e a maior distância foi 9,19. Essa distância 9,19 é um bom sinal, porque nesse caso, como a gente tem duas variáveis dependentes, o valor crítico para a distância de Mahalanobis é 13. Então, eu só vou considerar que é um outlier acima de 13. Outra forma de olhar para isso é olhando direto no banco de dados. Então, veja que quando eu volto para o banco, ele criou aqui uma coluna, que ele chamou aqui de MA1, mas é a distância de Mahalanobis, considerando a memória e latência, que eu criei com aquela regressão. Um outro jeito de olhar para esses dados é classificar para a gente enxergar qual é o maior valor de distância de Mahalanobis. Para fazer essa classificação, a gente pode vir em dados, classificar casos e dizer que eu quero que ele classifique pela Mahalanobis Distance de forma decrescente, porque o que importa para mim é saber o maior valor. Então, eu vou clicar aqui em OK. E veja que agora no banco está em ordem decrescente, do maior para o menor. A maior distância de Mahalanobis aqui é aquela que a gente já tinha visto na saída, é 9,19, portanto, abaixo do valor crítico. Mas de onde você está tirando esse valor crítico, Fernanda? Então, espera aí que eu vou te explicar. O valor crítico da distância de Mahalanobis, ele vem de uma distribuição Q quadrado.
Esse é um cálculo que você pode fazer usando o Excel, eu vou ensinar para você como faz. Mas, para a distância de Mahalanobis, o valor crítico é dado por uma distribuição Qi quadrado e a gente tem que usar essa fórmula do InVQ 1 menos 1 alfa. Nesse caso, o alfa, o nível de significância, ele é 0,001. E aí, o grau de liberdade para a gente descobrir vai ser a quantidade de variáveis dependentes. Então, se você tiver duas variáveis dependentes, o valor crítico é 13,82. Se você tiver 3, é 16,27. Se você tiver 7, é 24,32. Então, essa aqui é uma tabela que eu posso até deixar, acho que eu vou deixar na descrição do vídeo para download, se você quiser usá-la como referência. Mas é uma tabela também que você encontra como referência na própria Wikipédia. Uma outra opção é você pedir um valor de P para essa distância de Mahalanobis, e tem como fazer isso dentro do próprio SPSS. Para isso, a gente vem em transformar, calcular variável, e aqui eu vou chamar de P de Ma, que é o P de Mahalanobis. Para calcular esse valor de P, a gente tem que usar essa função aqui, que é a CDF Key Square, que ela me dá a probabilidade cumulativa de uma distribuição Qi quadrado. E, na verdade, a gente vai usar o valor 1 menos CDF Key Square. E essa função precisa de duas informações. Uma delas vai ser qual é a distância de Mahalanobis daquele caso, e a outra vai ser o grau de liberdade, que vai ser sempre a quantidade de variáveis dependentes. Nesse caso, eu tenho duas, memória e latência, então meu grau de liberdade vai ser 2. Vou clicar aqui em OK, e veja que agora quando eu abro o banco de dados, ele tem aqui uma nova coluna, que é essa probabilidade de Mahalanobis. Para ver melhor esse número, eu vou até aumentar aqui, para deixar com 4 decimais, para a gente enxergar com mais precisão. A gente vai considerar que um outlier é um outlier significativo quando o p-valor da distância de Mahalanobis dele for menor que 0,001. Então, a gente usa um nível de significância diferente do padrão, certo? Então, nesse caso, veja que nenhum caso é um outlier, nenhum deles é um outlier multivariado. Então, vou considerar que o pressuposto de ausência de outliers multivariados também foi atendido. Se você gosta do conteúdo que é publicado aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações, tudo isso é importante para valorizar o meu trabalho. Além disso, eu estou também no Instagram, no @estatística aplicada, e lá eu posto conteúdos teóricos curtos, aviso quando novos vídeos são publicados e também respondo a perguntas que são frequentes aqui no canal. Então, se quiser me seguir por lá também, vou ficar feliz. Espero que você tenha gostado e até a próxima!